Romanos capítulo 8. Abra aí por gentileza. Nós vamos falar sobre o que é ser filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Sabia que nem todos que estão aqui são filhos de Deus? Não adianta se benzer não. A Bíblia fala que todos são criaturas, criação de Deus, mas só se torna filho de Deus aqueles que recebem o Espírito Santo. Você vai ver agora aqui. Abriram aí Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8, versículo 12. Coloca do 12 em diante aí para mim, por favor. Para você ver, olha só. De maneira, irmãos, somos devedores. Devedores. Quer dizer o seguinte, nós estamos o quê? Em dívida. Não a carne, não é dívida com o ser humano. Não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, o que, gente? Morrereis. Preste atenção para você entender o que é ser filho de Deus. O que é quando a Bíblia se refere à carne? Se refere ao quê? Quem sabe? As vontades humanas, os desejos humanos, os sentimentos humanos, a vontade da carne. Está compreendendo? Isso é a carne. Então quer dizer o seguinte, que quando eu faço a minha vontade para agradar a minha carne, o meu ego, eu estou andando segundo a carne, não segundo o Espírito de Deus. Eu estou seguindo minha própria vontade, não a vontade de Deus. Quem está entendendo? Então vamos lá. Aí ele diz assim: porque se viver de segundo a carne, morrereis. Versículo 13. Mas, leia bem alto aí, se pelo Espírito fizer o quê? Mortificardes as obras do corpo, o quê? Olha só, vida ou morte, qual você escolhe? Se você segue as suas próprias vontades, os desejos sexuais, sabe, sem controle, fora de casamento, os desejos, você, alguém te faz mal, logo vem aquela raiva. O desejo da carne é o quê? É pagar na mesma moeda, é dar o troco. Isso não é fazer a vontade de Deus. O desejo da carne é se alguém te ferir, você fere também. Se alguém te traiu, paga na mesma moeda. Não é? Sim ou não? Isso é coisa da carne. E ele disse o quê? Se você viver segundo a carne, você vai morrer. A morte espiritual, a perda da salvação. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, você matar essas vontades, fazer morrer essas vontades da carne, você vai viver. Aí ele diz aqui, ó, olha que forte, versículo 14 agora, leia bem alto agora para mim. Olha só, vamos ler de novo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, o que? São filhos de Deus. Quer dizer o seguinte, se eu somos guiados pela vontade da nossa carne, nós não somos filhos de Deus. Porque a carne é contra o Espírito, o Espírito é contra a carne. Quem já leu isso? Está escrito. Só é filho de Deus quem é guiado por Deus. Se a pessoa não obedece a Deus, ela não é filha. Ela não é filha. Está compreendendo? Ela é uma criatura. É aqui que você decide a sua vida. Não é aqui.
É aqui. É aqui que você toma a decisão do que fazer, o que não fazer. Então, quando Deus é o guia da minha mente, quando Ele dirige os meus pensamentos, eu vou tomar atitudes de acordo com o quê? Fala, gente. Isso é ser guiado por Deus. Se eu contrario o que a palavra manda, eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus? Não, eu estou sendo guiado pela minha própria vontade, minha carne. Então, eu não sou filho. Eu estou fazendo a minha própria vontade. Eu não preciso de um guia, porque Jesus é o cabeça da igreja. Quem conduz o teu corpo? É a cabeça. É a cabeça que diz assim, levanta. É a cabeça que diz assim, vou levantar o braço direito. A cabeça controla todo o corpo. Se você vê um corpo por aí, e a pessoa andar assim, ó, na rua, o que você vai dizer? Ela está com algum problema. É ou não é? Por quê? Porque o corpo bem ajustado, a cabeça guia todo o corpo em bem, para o bem do quê? Para o bem de um todo. Você pode não dar atenção nenhuma para o dedinho do pé. Dá uma batida aí no canto da poltrona para tu ver. O corpo inteiro, a cabeça fala para o corpo inteiro o quê? Ai meu Deus, hã? O corpo inteiro para atender o dedinho. Não é assim? É o cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Se você não obedece o cabeça, que é Jesus, é porque você não é corpo de Cristo. Eu posso ser pastor, se eu não obedeço a palavra de Deus, é porque eu não faço parte do corpo de Cristo. Ah, mas eu estou na igreja. Na igreja, meu amigo, até o diabo vem. Se a gente orar forte, ele manifesta. É ou não é? Na igreja, vem todo mundo. Mas fazer parte do corpo de Cristo é só quem é filho. Não é quem é da Universal, da Batista, da Assembleia. A igreja do Senhor Jesus não tem placa. É uma igreja espiritual. É a igreja daqueles que obedecem a sua palavra. Esses são os filhos de Deus. É esses que Jesus, quando Ele voltar, Ele vai arrebatar. Esses que vivem de acordo com a palavra. Esses que negam a sua carne, que diz não para o pecado, para agradar quem? Para agradar a Deus. Agora, quando você obedece a Deus, na hora é sacrifício, mas o prazer vem lá na frente, e não é momentâneo. O prazer que vem do Espírito Santo é eterno. É eterno. Está compreendendo? Isso é forte demais. Aí ele diz aqui, ó, olha que forte, versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão. Olha para mim, quantos que são escravos do vício? Hã? A pessoa que faz a própria vontade, ela é escrava. A pessoa que faz a vontade da carne, ela é escrava, tanto da vontade própria, quanto do diabo. Ela não consegue se dominar. Tem homem que não consegue ser fiel à mulher, porque ele é escravo da pornografia, ele é escravo do adultério, ele é escravo da amante, que se a amante fizer isso aqui, ó, ele vai igual um cachorrinho, escravo. E se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Aliás, você já está lá, só não chegou ainda lá de verdade, porque não morreu. Se você não se arrepender e matar a carne, olha o que diz ali no versículo anterior que a gente leu, olha só, versículo 13, se viver de segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, mata essa vontade pecaminosa, faz morrer esse desejo pecaminoso, faz morrer esse olhar adúltero. Você homem, que aonde você vai, você só fica de olho em mulher, ou mulher que fica de olho em homem, ou você que vai para a academia para querer ficar mostrando o corpo, você não vai para cuidar da sua saúde. Para quê?
Isso aí é a obra do quê? Da carne. É a obra da carne. E a carne é contra o espírito. O espírito é contra a carne. Está entendendo? E olha só que forte. Volta lá no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Pelo contrário. Você não recebeu o espírito de escravidão para estardes em temor. Ou seja, para viver com medo. Por que tem gente que vive com síndrome do pânico, depressão, medo de perder um namorado, medo de perder? Porque vive na carne. Vive na carne. Mas você não recebeu o espírito de escravidão para viver com medo, mas recebestes, leia bem alto, o espírito de quê? De adoção, de filhos, pelo qual clamamos o quê? Abba, pai. Abba quer dizer pai. Olha que interessante. Nós recebemos espírito de adoção. Quer dizer o seguinte: quando você recebe o Espírito Santo, Deus te adota como filho. Você não é filho. Todo mundo é criatura. Só se torna filho quem? Quem recebe o Espírito Santo. O espírito de adoção que Deus nos dá. O Espírito Santo nos torna filho. Ele nos adota como filho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito o que, gente? Olha só, ele testifica onde? Com o Espírito de Deus, letra maiúscula. Testifica com o nosso espírito, espírito humano. Deus fala de espírito para espírito. É mente. Deus fala no pensamento, na mente. Ele testifica que somos filhos de Deus. O que é testificar? Ele comprova. Não é falar assim, eu sou de Deus. Não. Pense, avalie. Testifica, coloca aqui, peraí. A palavra de Deus fala isso aqui, e eu vivo assim. Isso é ser filho? Eu estou vivendo uma vida de filho? Ou estou vivendo uma vida de escravo? Escravo do pecado, escravo das minhas próprias vontades, escravo do meu eu. Quem está compreendendo? João capítulo 1, o Evangelho de João. Só para você ver, olha só. Evangelho de João capítulo 1. Só para você ver o que eu estou falando aqui. Eu não tinha preparado esse versículo, mas agora eu vou ler porque Deus me fez lembrar aqui. Olha só. Jesus veio para o que era seu. Ele veio para quem? Para quem? Ele veio para os judeus. Mas os judeus rejeitaram ele. Ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Foram feitos, eles não eram filhos. Mas quem recebe o Espírito de Deus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. E ele diz para concluir: os quais não nasceram do sangue. Olha só, não é filho de sangue. Não é filho de sangue. E nem da vontade da carne. Não é porque deu vontade de ir lá fazer sexo e nasceu uma criança, engravidou. Não foi da vontade da carne. Os filhos de Deus não é nascido do sangue, não é da carne. E nem da vontade do homem. Porque tem filho que é planejado, é a vontade do pai e da mãe. É ou não é? Então ele nasceu porque foi planejado. Mas de quem? Os filhos de Deus nascem de Deus. Nascem de Deus. E como que acontece esse novo nascimento? Quando você recebe o Espírito Santo,
e morre toda a vida passada. Quando você morre para esse mundo, para o pecado, para a vida velha, Deus faz você nascer de novo. Porque Deus vê o seu esforço dia após dia. Ele vai vendo o teu passo a passo. Ele vai vendo o teu sacrifício de se afastar de amizades, de negar sua vontade. Ele está vendo. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe por que você está fazendo aquilo. Então, no que Ele vê esse empenho da parte do ser humano, Ele vem e dá para ela o espírito de adoção. O espírito que faz de você um filho de Deus. Aí você é separado nesse mundo.